Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. A Automação Guru está realizando hoje a aula de número 14 sobre controle de processo industrial. Ok? Nós estamos realizando um programa de CLP que vai executar o controle de uma caldeira a vapor, né? Bom, a ideia não é te dar um programa, né, pronto, totalmente elaborado que controle uma caldeira, mas sim te mostrar quais são os caminhos executáveis dentro do controle do processo industrial para que você possa executar essa tarefa. Até porque cada caldeira tem suas particularidades, né, dentro do processo. Então, dizendo assim, você pode aproveitar a estrutura deste programa e colocar as particularidades da caldeira, né, sobre ele para executar o controle da caldeira. Pode, de uma forma, né, bem consciente, né? Nós vamos então dar continuidade à programação. Nós paramos na programação da subrotina alarmes, né? Na aula passada eu demonstrei a programação até a linha, vamos verificar, pressão alta, falha de retorno, até iniciarmos aqui, ó, falha de retorno de status da FCV1. Eu expliquei, né, como se dá o controle da falha de retorno de status, né, executando um programa que iniba, né, o tempo de deslocamento da válvula, ou seja, como é uma válvula de porte grande, né, uma válvula para um tubo de 8 polegadas, de 10 polegadas, né, então ela tem todo um período de deslocamento. Para que esse período não seja lido, nós criamos uma lógica, né, que inibe o tempo de deslocamento da válvula através do bloco de controle em alarme, ok? Ok. Aí né, cheguei a comentar que essa mesma lógica iria ser utilizada nas três válvulas seguintes, ou seja, nós utilizamos ela na FCV1, utilizando depois, em seguida nós utilizamos na FCV2 e na FCV3. Estes programas, né, essas inserções foram iniciadas ou inseridas na subrotina controle. Vamos verificar. Depois do PID, olha aqui. Então, o tempo de inibição do controle do acionamento da válvula na FCV2 e o tempo de inibição do acionamento da válvula da FCV3. Para tanto, nós realizamos as seguintes declarações. Nós vamos em variáveis, usuários, né? Realizamos declarações do tipo ball, né? Que olha, saída do monitor da FCV1, saída do monitor da FCV2, FCV3, ok? Além daquelas demais outras alterações que nós já havíamos realizado. Vou passar aqui pela tabela, né? Então, você verifique se todas as alterações no seu programa já foram realizadas. E também no tipo int. Ok, vamos verificar aqui no tipo int. Olha lá, da 40 a 45, referência do monitor da FCV1 a FCV3. Ok? Vamos verificar então. Com relação às válvulas, controle nível, controle alarme. Com relação às válvulas, vamos verificar aqui, SV1 e SV2, como elas são válvulas pequenas e o tempo de atuação é muito rápido, eu não necessito monitorar o percurso de acionamento, ou seja, ela sai do estado aberto e passa para o fechado, sai do estado fechado, passa para o estado aberto, né? Então a linha
de monitoração das válvulas é praticamente imediata, né? Vamos corrigir aqui, olha, na linha 16 e linha 17, eu declarei as válvulas de maneira errada. Olha lá, falha de retorno de status na FC1 e é SV1. Então vamos realizar essa correção. Variáveis no tipo IO, na placa de 16 saídas. Ok. Vamos encontrar, está aqui. Para você editar, corrigir a linha aqui, basta você clicar no canto direito da linha aqui, ó, e ele abre o fator de correção, né? Então vamos alterar aqui, olha, SV1. Ok, SV1 on e vamos SV1 on e SV1 off. Vamos verificar na tabela, agora em alarmes. Alarmes. Falha de retorno de status da FV. Falha no retorno de status da SV1. Vamos voltar a variáveis. SV1 off, ok. Retorno de status. Aonde? Aqui nós estamos em entradas digitais. Vamos para o módulo de saídas digitais. Aqui, ó. Basta clicar aqui no canto da linha. Feita a correção, nós salvamos. Vamos voltar a subrotina alarmes e alterar. Ok. SV1 on, SV1 off, off, on. Ok, ok. Bom, nós também, passando pelo programa, eu notei que falta o alarme de pressão baixa na linha V e o alarme de pressão baixa na linha, pressão alta e pressão baixa na linha V. A nossa placa de 16 entradas, de 16 saídas já está totalmente tomada, né? Nós fizemos as 16 declarações. Mas no cartão de entrada nós temos aqui, olha, podemos realizar duas declarações aqui. Então nós vamos acrescentar estes dois alarmes, né? Vamos 16 saídas, olha, que vai ser no caso alarme de pressão baixa na linha, certo? Alarme de pressão positivo, alarme de pressão baixa na linha V e alarme de pressão alta na linha V. Então nós vamos, porque esses alarmes não foram criados ainda. Tem alarme de pressão no A, alarme de pressão no B. E nós temos aqui na linha de vapor supersaturado PT3 e o P1.
né? Que seria o sensor de pressão da linha 3 e o transmissor de pressão da linha 3. Então nós vamos à placa de entrada, alarme de pressão alta no V e alarme de pressão baixa no V. Ok? Então nós criamos aqui estes dois alarmes. Nós temos que vir, né, retornar a subrotina alarmes, acrescentar mais duas linhas, que justamente os dois alarmes que nós acabamos de criar. Alarme de pressão alta e alarme de pressão baixa na linha V. Alarme de pressão baixa, não auxiliar, ele vai estar lá em cima. Alarme de pressão alta na linha V e alarme de pressão baixa na linha V. Respectivamente, quem vai controlar estes alarmes de pressão, né? A linha V tem o seu acionamento na subrotina pressão, ok? Ok. Então nós temos a área do controle de pressão, aonde nós trabalhamos com um percentual, né, em porcentagem para fazer a manutenção da linha, ou seja, a programação da linha, que é a linha V, a linha de vapor. Seria não há controle de válvula para ela, né? Nós não acrescentamos válvula, apenas o monitor para controle de processo, né? Ok. Então nós temos que encontrar, né? Vamos verificar. 7S controle de fluxo, o TO do controle de fluxo, o TO do transmissor de pressão de combustível, o TO de transmissor de pressão da linha de vapor. Ok? PT3, transmissor de pressão da linha de vapor. E aí nós temos uma escala aqui de 0 a 8, isso aqui é o sinal de 4 a 20 mA, onde nós fizemos a nossa leitura da linha. Ok, então nós vamos ter que acrescentar aqui, olha, duas linhas abaixo, onde nós vamos acrescentar dois blocos de comparação. Uma comparação, vamos verificar aqui, maior que, para alarme de pressão alta, e uma comparação, se eu não me engano, LT, né? Para alarme de pressão baixa. Nós vamos criar duas auxiliares. Ok? Vincular os alarmes ao comando manual e automático. E aqui na área de comparação nós vamos calcular a variável processada, né? A variável
processada ao valor que nós vamos estabelecer nas variáveis in2 do bloco GE e do bloco LT. Em variáveis globais do tipo bol, usuários, né? Nós vamos criar auxiliar saída monitor. Vamos verificar. Voltar ao controle de pressão. Saída monitor para a linha V. Não. Vamos ver quais foram os tipos de variáveis que nós criamos. Não são do, não, por caso são saídas auxiliares, ok. Vamos criar aqui então o auxiliar de pressão baixa no V e auxiliar de pressão alta no V, que seriam os nossos acionamentos, ok? Então, aqui nós temos o auxiliar de pressão alta, auxiliar de pressão alta na linha V. E aqui o auxiliar de pressão baixa. Auxiliar de pressão baixa na linha V. Daí nós vamos na subrotina alarmes. Às vezes acontece. Vamos ter que editar. Cria um laço. Coloca outro contato aberto. Fecha e aqui nós vamos ter outro contrato aberto. Às vezes ele acontece esse tipo de erro, principalmente quando a memória já está Ctrl C, já está declarada, quando o contato já está declarado. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, ok. Aí copiar, colar, colar, copiar, colar, colar. Aqui nós vamos ter o auxiliar de pressão alta na linha V e aqui o auxiliar de pressão baixa. Né? Às vezes você pode verificar aqui que eu alterno pressão com C, pressão com S para não incidir, por exemplo, de utilizar uma variável que já esteja sendo utilizada no sistema, ok? Ok, mas é apenas para entendimento. Então nós realizamos a declaração das variáveis. Bom, falta declarar aqui quais são os níveis que nós vamos trabalhar. Para tanto, nós vamos verificar aqui, olha, qual que é o fator, o variável PC, sinal do transmissor de pressão. Nós estamos trabalhando, se eu não me engano, tá aqui, uma pressão de 0 a 40 kg, né? Vamos verificar qual que é o set point de pressão que nós estabelecemos, do tipo int. O set point de pressão, olha lá, 30 kg, certo? Tá ok.
Então, se nós voltarmos lá na... Antes vamos criar essas variáveis aqui. Nós temos que criar uma pressão mínima. Auxiliar de pressão mínima e auxiliar de pressão máxima. Ok, vamos voltar ao programa e declarar aqui. Opa, temos que dar valores. A pressão mínima de trabalho, como nós estabelecemos o set point em 30, vamos supor que ela fique em torno de 25 kg força. E a pressão máxima, 35 kg força, porque o limite, não, vamos colocar mais, o limite da linha é 40, né? Para termos, vou colocar aqui, olha, 38. Ok. E aí nós vamos realizar essa declaração. Auxiliar de pressão máxima. Auxiliar de pressão máxima e auxiliar de pressão mínima. Ok, então ele realiza a variável. O bloco GE trabalha da seguinte forma: sempre que a pressão for maior do que a estabelecida na IN2, ele atua o alarme. E o bloco LT, sempre que a pressão for menor do que estabelecida na IN2, então se a variável processada for menor do que 25 kg, ele vai atuar alarme de pressão baixa. E se a variável processada for maior do que 38 kg, ele vai atuar alarme de pressão alta na linha. Ok? Em seguida, nós vamos fazer uma alteração aqui no bloco Scale. Ok? Vamos realizar aqui, olha, uma alteração nas declarações que nós realizamos. No lugar de KP, você vai colocar ganho proporcional. Ganho, espaço, proporcional. No lugar de TI, ganho integral. Para na hora que nós estivermos simulando, você entenda ganho integral. E TD, ganho derivativo. Também vamos acrescentar valores aqui, olha. Aqui você vai acrescentar 50. Aqui 1. E aqui 1. Ok? Para que a hora que nós carregarmos ele, ele já inicie o seu funcionamento. Feito isto, você salva. Ok? Nós estamos encerrando esta aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estar encerrando este programa. Ok? Que agora já falta muito pouco. Toda a área de programação já está praticamente editada, né? Nós vamos apenas fazer
mostrar o intertravamento, né, dos alarmes, e eu vou realizar a edição de todas as linhas, apresentar o programa praticamente todo comentado, e nós vamos simular para ver o funcionamento. Ok? Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e muito obrigado por ter compartilhado conhecimento conosco.